Boa noite, eu queria agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Aprendi já bastante coisa, deu para pegar de cada um pouco. E é bem interessante ver o quanto animado cada um está envolvido dentro da sua área específica em si. Eu trouxe hoje uma pergunta e a gente vai tentar reunir elementos para responder essa pergunta aqui no final da apresentação. Se a impressão 3D pode alavancar a tecnologia assistiva do Brasil. Bom, tecnologia assistiva. A gente tem uma quantidade considerável no mundo de pessoas que, por um motivo congênito, ou por um trauma, ou por alguma outra questão, vieram ao mundo com uma deficiência. Não são pessoas deficientes, mas são pessoas que vieram ao mundo com uma deficiência porque o mundo, como ele é hoje, ele foi desenhado, modelado para as pessoas que não têm deficiência. Então, essas pessoas que vieram ao mundo com uma deficiência, elas têm que lutar diariamente contra uma série de barreiras que envolvem as atividades diárias, seja de estudar, de lazer, de trabalhar. Tecnologia assistiva reúne todos os dispositivos, seja equipamento, hardware, software, sistemas, que podem ser usados para minimizar essas barreiras. Então, nós temos aqui alguns exemplos: próteses, órteses, teclados adaptados, cadeira de rodas e também programas em que faz a tradução de Libras, por exemplo. Pode passar? No Brasil, o que a gente tem a situação de hoje? Nós temos um dado que é do último IBGE, nós temos 25% de pessoas com deficiência. Esse dado é autodeclaração. A pessoa fala, eu me enquadro dentro de uma dessas categorias. Deficiente intelectual, visual, auditivo, motor. E esse número é muito alto comparado com o resto do mundo. Nos outros países mais desenvolvidos, nós temos aí um número de 10%. Esse número já é bem parecido com os números da África, dos países que têm menos desenvolvimento. E a questão mais séria é que nesses 25% nós deveríamos ter muitos dispositivos para ajudar essas pessoas a superar as dificuldades. E nós temos atualmente no Brasil 71 grupos de pesquisa, que foi um incentivo do governo nos últimos anos. É muito pouco, 71 grupos de pesquisa. Produtos nacionais na área de tecnologia assistiva, nós temos 1.500. Para vocês terem uma ideia, um país como a Alemanha tem 11 mil produtos de tecnologia assistiva. Então, esses 1.500, quando você divide entre as deficiências e entre as faixas etárias, criança, idoso, adulto, esporte, trabalho, fica muito pouco. Por que a gente tem tão pouco dispositivo assim? Porque a gente não está desenvolvendo no Brasil. E todos os recursos que a gente usa na tecnologia assistiva, a grande parte é importado. Então, é caro, a gente não consegue fazer manutenção, não entra na tabela do SUS e passa a ser um produto que a gente não pode usufruir. E aí surgiu o movimento Open Design. O movimento Open Design nos favorece a possibilidade de construir objetos reais, de ter trabalhos colaborativos em que outras pessoas ajudam, colaboram, e dentro desses projetos Open Design, a impressão 3D se destaca pela possibilidade de você modelar e fazer produtos que são personalizados. Então, entrando nessa linha aqui, a gente tem duas organizações que surgiram mais ou menos, uma em 2013, que é a RoboHand, um carpinteiro que perdeu parte da mão no acidente na sua própria oficina. Ele, junto com um americano, fizeram a primeira prótese de membro superior por impressão 3D. Depois, esse projeto foi para os Estados Unidos e virou a Enable, que a gente usa hoje, muitos modelos da Enable. Quando chegou nos Estados Unidos, houve uma disseminação bem maior, porque se tornou realmente um projeto colaborativo com pessoas de todo o mundo trabalhando juntos. E o que a gente faz? A gente está com um programa social que chama Mão 3D. Esse programa foi criado meio que seguindo os passos do RoboHand na África, depois da Enable. E o que eu fiz com um grupo de pessoas que começaram a pensar em fazer esse programa foi adaptar para a realidade do Brasil. A gente tem um modelo que é Open Design, tá? Eu baixo na minha impressora e faço, só que não funciona como funciona lá fora. Por exemplo, na área de tecnologia assistiva, a gente tem uma legislação que determina que um produto de tecnologia assistiva ele tem que ser prescrito por um médico. Então, já houveram muitas pessoas que me escreveram frustradas, comprei uma impressora, arrumei um lugar para imprimir, para fazer as próteses e não posso doar. Pode, se tiver um médico que faça a prescrição, se tiver alguém que acompanhe a reabilitação. No Brasil, isso seria exercício legal da profissão. Então, a gente vai desistir por causa disso? Não, a gente vai procurar o pessoal da saúde, vai fazer uma comparação com eles e vamos levar o projeto adiante. Foi basicamente isso que a gente fez. A gente tem o apoio de algumas empresas, vou falar depois no finalzinho.
Mas começou mais ou menos assim. Nós temos aqui 2 exemplos de como foi antes do mão 3D e depois do mão 3D. Eu comecei no primeiro projeto, esse modelo que está com o Ricardo, que é um biamputado, sofreu um acidente de trabalho e perdeu as 2 mãos. A gente foi mais ou menos em 2014, eu trabalhava ainda na UFABC, tinha uma Stratasys lá que ninguém usava, uma impressora 3D, e a gente fez um modelo baseado no modelo da RoboRend para o Ricardo. Ele aprendeu a fazer algumas atividades do cotidiano, só que a gente aprendeu uma série de coisas aqui com o Ricardo. A gente aprendeu, por exemplo, que não adianta fazer uma prótese e dar. Você tem que ter uma estrutura para isso, porque se você dá para uma pessoa, vai aparecer outra. Se você faz isso, os outros querem fazer também. Como é que a gente vai dar esse apoio? Então, a gente parou, dali para cá, o que aconteceu? Eu entrei na Unifesp. Quando entrei na Unifesp, eu perdi a impressora, porque ficou lá na UFABC. Então, a gente pensou, a gente vai ter que ter uma estrutura em que a gente consiga ser autossustentável. Pegamos aqui em 2014 todos os cortes do governo federal nos últimos 2 anos. Então, os editais que tinham para a tecnologia assistiva foram todos cortados, ou foi diminuído, ficou só 20%, e são praticamente só os projetos que já estavam em andamento conseguiram recursos. A gente pensou, então, num esqueleto do que seria esse modelo do mão 3D. O que eu queria mostrar para vocês aqui, não só o uso da impressora como uma tecnologia para fazer próteses, mas o que vem por trás disso. Como é que a gente consegue levar essa ideia adiante e favorecer o uso de equipamentos e outros materiais. A gente pensou assim, a gente precisa divulgar. As pessoas no Brasil não conhecem impressão 3D para próteses. A gente precisa fazer essa divulgação, inclusive... Se quiser, tá? Não, eu vou só começar desse slide aqui. Então, como é que a gente pensou na estrutura do programa? A gente dividiu em 4 etapas. A primeira, ficou até os 3Ds ali, para a gente tentar o que, é que a gente faz, com essa estrutura funcionar. A primeira seria divulgação. Então, eu pensei em fazer um projeto em que a gente iria divulgar palestras, exposições, feiras, escolas, fazer a divulgação não só para o pessoal da área de saúde, como também para os engenheiros, como as empresas de impressão 3D e assim por diante. Eu achava no início que a gente ia ter que levantar recurso para ir nesses lugares. A gente sempre recebeu convite para ir nesses lugares, e agora a gente não consegue dar conta de todos os lugares que a gente tem que ir, e isso é muito bom. Então, assim, na primeira parte, ali seria a divulgação da técnica em si. No segundo, a difusão. A difusão no sentido de ensinar as pessoas a fazerem também. A gente pode ter o melhor laboratório do mundo, não vamos conseguir atender a demanda nem de São Paulo, imagine do Brasil inteiro. Então, ensinar a fazer. Então, ensinar a fazer tanto o pessoal da área de engenharia a fazer as próteses, o que é que eles têm que saber na modelagem da prótese, como é que eu vou fazer os encaixes, achei muito interessante falar da parte dos encaixes também, e também o pessoal da área de saúde que vai reabilitar. A pessoa precisa de uma prótese, recebeu a prótese, ela tem que ser treinada para isso. E essa reabilitação também tem que ser ensinada, porque as pessoas que trabalham na área da saúde nunca aprenderam a trabalhar com esse modelo de prótese. E o terceiro ponto seria a distribuição, fazer a prótese, entregar e reabilitar. Nós não podemos entregar, nós, da engenharia, mas a gente pode fazer uma cooperação com o pessoal da área de saúde e acompanhar a reabilitação. E o terceiro, que surgiu depois que a gente fez os 3, que a gente viu que se a gente não tiver um sistema de captação de recursos, a gente não consegue levar a ideia adiante. Então, aqui nós fizemos uma campanha de financiamento coletivo. Nós conseguimos com essa campanha só 20% do que era a nossa meta, mas era uma campanha flexível, então a gente não perdeu nada. Mas depois que terminou a campanha, a gente teve um retorno assim gigante, porque as pessoas começaram a entrar em contato e falar assim, olha, não ajudei com a campanha, mas eu tenho material. Não ajudei com a campanha, mas está aqui a minha empresa. Então, hoje a gente tem 20 empresas de portas abertas que falou, pode mandar que a gente imprime. E apareceu até uma empresa que falou que queria ter exclusividade na doação do material. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas ele pediu para ser exclusivo para doar o material. A princípio eu iria aceitar, mas como a gente tem um caráter colaborativo, a gente ia perder essa essência da colaboração das pessoas, mas a gente está recebendo bastante material. Hoje a gente tem mais material do que a gente precisa. E aqui são alguns resultados. Ali, no primeiro ponto, a divulgação. Ali é o meu filho, ele sempre vai quando tem uns eventos. Esse foi um evento na escola, que ele ficou apresentando para as crianças como é que funcionava a impressão das próteses. Aqui é um treinamento, são alunos de engenharia, matemática, computação, aprendendo a montar as próteses. Ali é o nosso primeiro voluntário, que recebeu uma prótese, é uma profissional do Centro de Reabilitação Lúcio Montoro, de São José dos Campos. E aquela foi um protótipo inicial, e esse daqui foi a prótese, essa aqui era a capa da nossa campanha de financiamento coletivo, que a gente tinha realmente a intenção de mostrar que a gente consegue fazer isso, muitas pessoas podem ajudar e podem também participar. Aqui são alguns resultados, o que é que a gente consegue fazer com uma prótese, o que é que uma criança não consegue fazer com uma mão, com as 2 mãos, e consegue fazer com uma prótese. Andar de bicicleta, por exemplo. Comer com talher.
brincar de bola. Tem uma criança que ela falou que queria uma prótese, porque ela achava lindo os colegas da sala dela escrever e beber água ao mesmo tempo. Então, assim, era o sonho dele, era isso, coisa que ninguém pensa nunca nisso, porque a gente faz isso de modo automático. Então, agora eu queria pensar aqui com vocês. Será que a gente consegue realmente alavancar a tecnologia assistiva no Brasil? Eu acredito, é a minha opinião, eu acredito que sim. É questão de se organizar e montar uma estrutura para isso. Com a tecnologia de impressão 3D, a gente consegue fazer produtos personalizados. E isso é o primeiro ponto mais importante para produtos de tecnologia assistiva. Porque se ele for personalizado, a taxa de aceitação aumenta e aquele produto realmente vai fazer diferença na vida da pessoa. Aqui são os nossos contatos, aqui são os meus alunos no laboratório. Sem eles eu não teria conseguido fazer nem começar o programa. Eu tenho mais ou menos 20 pessoas trabalhando no Mão 3D. Tem alunos desenvolvendo trabalhos de iniciação científica, mestrado, doutorado, trabalhos de conclusão de curso. A gente está, inclusive, fazendo parcerias com outras universidades que já querem saber como é que eu faço um Mão 3D aqui, como é que eu faço assim. E eu falo para eles, olha, ainda está no forno. Quando a gente terminar aqui essa primeira fornada, a gente vai conseguir passar as informações. Muito obrigada.